Trabalho remoto, que muita gente chama de home office. Home office é uma parte do trabalho remoto. Trabalho remoto é algo que a gente, no nosso mercado aqui de food service, é algo que a gente deve esquecer após a pandemia? Ou, ao contrário, é algo que deveria definitivamente incorporar as nossas estratégias? Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. A gente, o ano passado, publicou um vídeo aqui no canal no YouTube falando sobre o tema de trabalho remoto. Então, por que falar novamente de trabalho remoto? Se há um ano ou até menos a gente falou sobre esse tema. Primeiro porque, no ano passado, o trabalho remoto ele virou um tema de primeira grandeza, de grande relevância, muito mais por conta de uma questão de segurança, de obrigatoriedade, afastamento forçado e assim por diante. E eu me lembro que naquele momento a pergunta que a gente tinha era: qual proporção daquele trabalho remoto a gente deveria acreditar que poderia se converter em trabalho remoto efetivamente? E o que a gente tem nos dias de hoje é um conjunto enorme de elementos para afirmar que o trabalho remoto vai representar uma parcela bem importante do nosso mercado, vai provocar algumas mudanças, alguns deslocamentos bem importantes e, consequentemente, isso de um tema, na época, provisório, temporário e incerto, a gente hoje pode falar como uma tendência com a qual a gente deva contar dentro dos nossos negócios. Eu acho que uma forma legal, isso faz muito parte de como a gente gosta de tratar os vídeos aqui no canal, eu vou tentar trazer um conjunto de informações, de fatos e dados que suportem essa discussão sobre o quanto o trabalho remoto já pode ser tratado como uma parcela significativa de como as pessoas não só trabalham, mas como por consequência elas também se alimentam. Vamos falar primeiro das empresas. Então, a gente reuniu aqui algumas conclusões de um trabalho da consultoria Grant Thornton, que foi publicada recentemente no jornal Extra, que dá conta do seguinte: aqui no Brasil, 7% das empresas afirmam que descartam o emprego do home office na sua forma de se relacionar com as suas equipes, na sua forma de conduzir os negócios. 7% só descartam. 32% dos empresários afirmaram o quê? Que eles pretendem sim tornar o home office permanente, e aí seja numa versão total home office ou numa versão híbrida, parte do tempo home office, parte do tempo presencial. 32%, um terço dos empresários, o que já conta uma boa parte dessa história do quanto, se na ótica do empresário isso já é algo estabelecido e muito provável, quem dirá na ótica do consumidor, que a gente vai falar daqui a pouco. E ainda nessa pesquisa que a gente comentou, 45% dos empresários disseram o seguinte: olha, estamos avaliando seriamente a possibilidade do home office. Então não é difícil imaginar que uma parcela acima de 40% das empresas no Brasil, e aí particularmente empresas de alguns setores como serviços, como mercado financeiro, como tecnologia, onde o trabalho remoto funciona melhor do que, por exemplo, numa operação fabril ou no comércio físico e tal. Mas é muito provável afirmar que acima de 40% das empresas, em alguma medida, vão operar no regime de trabalho remoto. Então, esse é um primeiro elemento aqui empresarial. Agora, vamos dar um pulinho e falar de mercado de trabalho. Lá nos Estados Unidos, que é um dos mercados mais complexos, sofisticados, e o maior mercado do mundo, onde um estudo realizado pelas universidades de Chicago com Stanford e o Instituto Tecnológico do México prevêem o seguinte: no pós-pandemia, que a gente ainda não está no pós-pandemia, mas no pós-pandemia, 20% de todas as horas trabalhadas nos Estados Unidos serão horas trabalhadas em regime de home office. Ou seja, 1/5 de todo o volume de trabalho medido em horas no mercado norte-americano vai acontecer no regime de home office. É muito mais do que o que a gente tem
nesse momento no Brasil, até pelas estatísticas que a gente leu até a última medida, por exemplo, da PNAD Covid, do IBGE, mas ainda assim dá uma indicação de que mesmo que seja numa proporção menor, o que pode se esperar no Brasil, fazendo algum paralelo, é muita coisa. Então esse mercado norte-americano, volume de horas trabalhadas. Voltando para alguns insights, algumas informações complementares aqui do Brasil e falando agora mais de consumidor. Eu citei agora há pouquinho o tema da pesquisa PNAD Covid do IBGE, onde a gente tinha que 8% da população brasileira ocupada trabalhava em regime remoto nessa última medida. Mas esse 8% da população ocupada representa mais de 15% da massa de renda que os trabalhadores do Brasil produzem. Ou seja, existe uma relação que é mais ou menos o dobro do peso que essa população que trabalha em regime remoto representa na renda versus a própria população, o número que elas representam como pessoas ocupadas. O que isso nos diz? Que qualquer leitura ou qualquer previsão que a gente vai fazer sobre o impacto do trabalho remoto, ele é muito mais grave em termos de poder aquisitivo, de massa de renda, de despesas com alimentação, do que propriamente o número de pessoas. Ou seja, o que a gente falar sobre pessoas aqui, a gente pode, fazendo uma análise muito rasa, a gente pode dobrar quando a gente for pensar em quanto isso significa em grana, no caso de renda e no caso de gastos. E aí, o último elemento que a gente vai trazer para subsidiar isso e partir para algumas considerações finais aqui no vídeo da gente, algumas até visões de oportunidade, é um estudo feito recentemente pela FEA da USP e pela FIA, e que foi publicado agora em setembro de 2021 pela CNN, que fala assim: população brasileira, 73% das pessoas afirmam que estão satisfeitas em trabalhar em regime remoto. Esse número era 70% na leitura anterior, ou seja, o grau de satisfação com o trabalho remoto aumentou. 78% das pessoas dizem que têm intenção de trabalhar em regime remoto após a pandemia. 78%. E quando se pergunta o contrário, trabalhadores que pretendem ou gostariam de voltar a trabalhar de uma forma presencial diariamente nas empresas, esse número era 19% na leitura anterior dessa pesquisa, hoje é 14%. Só 14% das pessoas responderam que gostariam de retornar ao trabalho presencial diariamente. E o último número é que 81% das pessoas afirmam que acreditam ou que percebem que o trabalho remoto é mais produtivo, que elas são mais eficientes no trabalho remoto do que no trabalho presencial. Então a gente falou de perspectiva do empresário no Brasil, a gente falou de paralelos com os Estados Unidos, a gente falou do peso da renda e do potencial, do poder aquisitivo das pessoas que trabalham em regime remoto e do quanto as pessoas estão confirmando que se agradam por trabalhar remotamente. Bom, o que isso significa então do ponto de vista de impactos, para listar pelo menos alguns principais, né? Primeiro, o provisório virou definitivo. Não dá mais para falar de trabalho remoto, falando isso é alguma coisa passageira em função de uma pandemia que está no pico ou ainda em grau de agravamento e por conta disso existe o trabalho remoto. Não, já é definitivo. E cada vez fica mais explícito que não é um definitivo de pequena escala. Tem uma importância bem importante, bem grande. Segundo, que aí é um paradoxo. Algumas cidades e alguns bairros, especialmente aqueles voltados a um setor mais de serviços, de finanças, de tecnologia e etc., podem ter um encolhimento da sua malha ou da sua massa de pessoas trabalhando e, mais ainda, um encolhimento da renda disponível para ser gasto nessas regiões. E, em contrapartida, o paradoxo, algumas cidades satélites e algumas cidades e bairros de classe média, média alta, tendem a ter uma aceleração do número de pessoas
e do potencial de gasto distribuído nessas regiões, porque são as pessoas que migram para o trabalho remoto e se estabelecem e consomem mais próximos de suas residências. E outros últimos 2 pontos por conta até disso: o mercado de vizinhança ganha um gás novo, um fôlego novo por conta disso tudo, e seguramente delivery, take-out e outras formas de atender pessoas num regime de trabalho e de vida remotos também podem sofrer algum tipo de aceleração. E para ir ao encontro desses impactos, a gente listou aqui talvez 5 ideias, que não é de forma nenhuma uma proposta de ser a lista definitiva de oportunidades, mas ideia só para estimular o pensamento de quem está nesse mercado, especialmente quem tem um estabelecimento que atende food service, ou que atende o consumidor, ou os distribuidores que atendem esse ramo e a indústria que ajuda a empurrar essa cadeia toda. A gente formulou aqui 5 ideias. Uma delas, vizinhança. Você tem um estabelecimento ou pensa em ter um estabelecimento de vizinhança, considere o seguinte: os dias úteis, tradicionalmente, não eram tão fortes nos restaurantes e estabelecimentos de vizinhança, eles tendem a se acelerar. Por quê? Porque essas pessoas estão deixando de ir para os centros de empresas, os centros de negócios, para ficar próximos de casa. Então a vizinhança pode ganhar um fôlego de segunda a sexta, fica atento porque é uma oportunidade aí. Cardápios cotidianos, né? Comida mais do dia a dia do que aquela comida que se come numa refeição de confraternização, de celebração e tal. Então, culinárias, cardápios cotidianos a preços cabíveis avançam e quanto mais estiverem disponíveis vão ser melhor aceitos. Por que eu usei a palavra cabíveis e não econômicos? Porque a maior parte das pessoas que estão e ficarão em trabalho remoto não são as pessoas de baixo poder aquisitivo, mas as pessoas de poder aquisitivo médio para cima, que ela caiba por uma frequência de consumo que tende a ser muito grande. Então ele tem que ser justo, adequado, cabível, não é barato. Uma outra coisa que a gente sugere é falar de marmitas top. A gente passou a rotular erradamente no Brasil o conceito de marmita, como se marmita fosse obrigatoriamente um tema ligado à refeição de baixo preço. Isso não é verdade. E a marmita ela tem uma intimidade muito grande com a ideia de você consumir no dia a dia teu ou no trabalho ou em casa. A gente enxerga uma oportunidade de valorização desse modelo muito grande. Um quarto ponto é aquilo que você puder oferecer de praticidade, de conveniência, de facilidade para o consumo e que tem aquele raciocínio de preço cabível, como a gente falou, vai se encaixar, porque as pessoas não querem perder muito tempo pensando em comprar a comida todo dia, em preparar a comida, ou esqueci de fazer o pedido do delivery hoje. Então, tudo que a gente puder oferecer de praticidade e conveniência, que caiba dentro de um orçamento dessa população que a gente falou, faz sentido. E o último ponto é novos formatos que talvez não tenham ainda decolado numa velocidade tão acelerada, mas novos formatos de como comprar comida com essa recorrência grande, com essa frequência grande, deveriam ser estimulados, como assinaturas, como planos de alimentação, como kits, combos e etc. Por quê? Porque se uma parte da população vai trabalhar de uma forma remota todos os dias, ou híbrido, de uma forma híbrida, com alguns dias fixos durante a semana, esse pedido de comida para atender essa necessidade de refeição durante o dia, ela é previsível e deveria existir formas mais práticas e convenientes, como a gente acabou de falar, dessas refeições serem adquiridas. São só algumas ideias. Tá? Certamente cada um vai encontrar a relevância do tema de trabalho remoto, as possibilidades de explorar esse tema e etc. E, obviamente, desenvolver o seu posicionamento nesse tema. Única coisa que eu sugeriria: não desconsidere o tema de trabalho remoto da tua estratégia, porque ele vai fazer parte sim, talvez na casa dos 10% ou até um pouco mais por cento do gasto total com alimentação da população brasileira. Fica a dica.